dia, Gustavo. Vamos lá. A nossa live de hoje, a gente vai contar com a participação do Dr. Tomás Penha. Ele é mestrando em Direito Empresarial e tem um grande conhecimento na parte aí de tecnologia, do direito voltado para proteção de dados, né, palestrante nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e vai contribuindo nessa conversa para a gente poder analisar essa lei da digitalização, né, o decreto da digitalização. Essa lei ele vai falar um pouco para a gente como que juridicamente se entende esse processo, esse decreto e essa lei que originou essa live nossa aqui. As dúvidas e perguntas podem ir mandando, né? No final a gente vai tentar responder. Se não der para responder todas, a gente vai fazer, durante a live, a gente vai fazer questão de enviar as respostas, tá? Para todo mundo. Até ontem tinha mais de 350 inscritos, tá, doutor Tomás? Então, eu creio que vai ter muitas perguntas, tá? Mas a gente vai fazer questão de responder todas, ok? Então, vamos começar, né? Porque a gente tem a sua agenda aí, né, doutor Tomás? Está bem complexa. Você conseguiu essa brecha aí para poder falar com a gente. E eu queria começar, para abrir a conversa, eu queria entender, né, você explicar para a gente de onde surgiu essa lei, né? De como que veio o decreto, a lei da liberdade econômica, só para a gente introduzir o assunto aí. Não, claro. Primeiro, bom dia a todos. Gustavo, muito obrigado. Obrigado, Arquivar, pelo convite. Sempre é um prazer, uma honra muito grande poder participar dos eventos, programas com vocês. Enfim, para a gente poder contextualizar, né, esse decreto, por que ele surgiu, de onde ele veio, igual você falou, a gente tem que comentar a lei número 13.874, de 20 de setembro do ano passado, que é chamada de Lei da Liberdade Econômica. Ela veio da medida provisória 881, também do ano passado, que também ficou muito famosa na época, chamada de MP da Liberdade Econômica. O que foi essa lei e essa MP? Basicamente, foi um modo de instituir o que foi chamado de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que foi prezando por garantias de livre mercado, mais autonomia de contratar para as partes. E essa lei ela é bem abrangente, ela trouxe várias novas disposições na legislação brasileira. Para citar algumas, ela trouxe algumas regras mais claras sobre a desconsideração da personalidade jurídica em processos judiciais, trouxe disposições no Código Civil que ainda não tinha sobre fundos de investimento, limitação da responsabilidade ali desses cotistas, enfim. E uma que eu acho que afetou bastante o dia a dia das empresas e dos empreendedores foi a questão de você poder ter uma sociedade limitada unipessoal. Acho que todo mundo já viu aquela empresa que tem 2 sócios, sendo que um só tem uma cota, só para poder compor ali essa pluralidade. Quadro, essa lei exatamente. Essa lei acabou com isso, porque era uma regra que não era respeitada, era sempre dava esse jeitinho e tudo mais, que não fazia tanto sentido. Então, essa lei da liberdade econômica trouxe essa possibilidade de você constituir sozinho uma sociedade limitada. Então, isso para explicar que ela tem uma abrangência muito grande e que a ideia sempre foi essa, de livre mercado, de desburocratizar e facilitar essa autonomia de contratação das partes. E, dentre essas várias mudanças que ela trouxe, 2 foram muito específicas para o nosso tema de hoje. O primeiro é o artigo 3º, no seu inciso 10, diz o seguinte, estou com ela aberta aqui, que é direito de toda pessoa natural ou jurídica poder utilizar de arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnico estabelecido em regulamento, etc. E ela também trouxe para uma lei de 2012, deixa eu só pegar o número dela certinho. 12682. Essa mesmo. Gustavo está especialista em lei já. Estou aprendendo. Ela trouxe o artigo 2º-A para essa lei, também trabalhando essa ideia da possibilidade da digitalização e tudo mais. Isso tudo na Lei da Liberdade Econômica. Alterou aí essas leis. E para regulamentar isso, para falar como vão ser as regras dessa digitalização que a Lei da Liberdade Econômica garante como um direito das pessoas de poder utilizar o meio digital para arquivar documentos, veio o Decreto 10.278, que é o que a gente vai comentar aqui hoje. Esse decreto, ele foi publicado, entrou em vigor na data de sua publicação, dia 18 de março de 2020. Então, assim, foi logo naquela semana que foi
instituído isolamento social e tudo mais, foi bem nesse contexto da pandemia, né? Inclusive, que está trazendo vários reflexos para as empresas, inclusive a necessidade dessa digitalização dos processos. Acho que o simples fato da gente estar fazendo esse webinar via digital, né, via web mesmo, já demonstra muito isso. Acho que é uma coisa que essas lives passaram a fazer parte do nosso dia a dia, o que antes não acontecia. Então, a questão de poder utilizar os documentos em formato digital é muito importante e, por uma coincidência, o decreto veio exatamente no início desse contexto aí de pandemia e de isolamento que a gente, infelizmente, está vivendo. Mas, para, assim, concluir, o decreto ele vem para regulamentar esse direito introduzido pela Lei da Liberdade Econômica. Ele é como se fosse uma série de regras, de técnicas, de especificidades para que esse direito possa ser exercido sem que seja prejudicado outros direitos, outros interesses públicos, enfim. Ok. Eu vou ir fazendo algumas perguntas, tá, Thomas, até para tirar a dúvida dos nossos participantes aqui. Eu queria entender se aplica tanto para pessoa pública, de direito privado, como é que é a aplicabilidade dessa legislação? Então, Gustavo, a gente encontra isso no artigo 2º, né, que fala que o que está disposto no decreto, ou seja, todas essas regras para digitalização, se aplica para todos os documentos físicos que sejam digitalizados por pessoas jurídicas de direito público, ou seja, prefeituras, autarquias, órgãos públicos no geral, ou por pessoas jurídicas de direito privado, ou pessoas naturais, pessoas físicas. Então, basicamente, ela se aplica a toda e qualquer digitalização de documento, seja pessoa física, pessoa jurídica, ou pessoa jurídica privada ou pública. Ok. E desde que, né, siga todos os requisitos, né? Exatamente. Para documentos públicos, a gente tem algumas regras, para documentos privados, lembrando que a ideia do decreto e da lei é sempre isso, é trazer liberdade para essa contratação, para essa autonomia de contratação das partes, pessoas privadas, pessoas particulares. Então, sempre que possível, o que as pessoas privadas decidirem tem que se sobrepor a essas regras. Mas, se não tiver um acordo entre elas, aí tem as regras certinhas para que esse documento seja válido. Eu vi no artigo 3º, acho que é um grande diferencial aí que teve, né, a grande mudança, né, porque antes o processo de digitalização era apenas uma cópia digital do documento que originou aquela imagem, né? E no artigo 3º, ele passa a ser um representante digital, né? O processo de digitalização, é um representante digital desse documento. E isso muda bastante o conceito, né, desse processo. Sim, exatamente. Nas definições, né, que o decreto traz as definições de metadados, o que é documento público, da integridade, e traz essa definição aí de documento digitalizado, que é exatamente isso que você falou. Não é mais uma cópia, não é como se você estivesse tirando ali uma cópia de um documento e apresentando, ó, tirei uma cópia só para guardar, enfim. A partir do momento que o processo de digitalização obedece a essas regras, o documento digitalizado passa a ser o documento em si. Ele tem a validade jurídica do próprio documento físico. E isso que acho que é o principal, né, desse decreto, porque realmente isso tem um potencial aí de dinamizar bastante as relações, principalmente empresariais. Perfeito. Falando das regras, né? Fala um pouquinho dessas regras, como é que tem que ser esse processo esses procedimentos aí para conseguir atingir essa validade, ser esse representante digital do documento. Então, as regras, tirando ali aquelas especificidades que tem nos anexos de qualidade, de questão da cor, etc., mais técnica, os DPI. Isso a gente vai falar. Essa parte aí que eu apanho. Os conceitos são muito abertos, né? Assim, a lei ela é bem genérica, eu acho que ficam algumas zonas cinzentas, mas os requisitos para que a digitalização tenha esse condão aí de ter o valor jurídico equivalente ao arquivo físico, precisa ser respeitado aí. Tem esses 5 requisitos, né, do artigo 4º. A integridade e confiabilidade do documento, ou seja, garantir que esse documento ele foi digitalizado de forma integral, ele foi
digitalizado inteiro e que ele não teve nenhuma alteração do documento físico para a versão digitalizada. Isso precisa ser assegurado. A rastreabilidade e auditabilidade do procedimento empregado. Então, não é do documento em si, mas sim ter uma série de regras, de procedimentos internos e tudo mais, demonstrando, olha, quando a gente recebe um documento, a digitalização é feita dessa forma, a gente adota essa prática e essa, a gente consegue controlar esse processo, esse fluxo da informação e dos documentos de tal forma. E caso venha a ser auditado no processo judicial, por algum órgão público, alguma autoridade competente, consiga demonstrar isso muito fácil. Acho que isso, todo programa de compliance, conformidade, a gente sempre fala, que é aquela história antiga lá das mulheres de César, né? Que mais do que ser honesto é parecer honesto e mostrar ser honesto. Além de seguir tudo certo, você precisa conseguir provar que seguiu tudo dentro da lei. O terceiro requisito aí são os padrões técnicos, né? Para garantir a qualidade, a questão dos DPIs, do processo mais técnico mesmo. O inciso 4 do artigo 4º fala da confidencialidade, quando aplicável, e eu acho que tem duas facetas muito importantes. A primeira é quando a gente está falando de proteção de dados, LGPD, eu acho que todo mundo tem ouvido falar bastante. Quando for Inclusive, em dados vai pessoais, ser a nossa próxima live, tá? A gente vai falar sobre LGPD. Não, é um assunto extremamente importante que tem tudo a ver com a questão da digitalização de documentos, né? Porque quando tem os dados pessoais, isso tem que ser protegido, tem toda a confidencialidade. Mas não só em relação a dados pessoais. Por exemplo, um acordo de confidencialidade entre duas empresas geralmente não vai envolver dados pessoais, vai ser informações de pessoas jurídicas, duas pessoas jurídicas. Um acordo de confidencialidade, seja por uma aquisição, uma venda de uma empresa, uma joint venture que esteja sendo feita, mas aquele documento é confidencial, então o processo de digitalização precisa prezar por essa confidencialidade daquele documento, e não só em relação à proteção dos dados pessoais. E o inciso 5 aí fala da interoperabilidade entre os sistemas informatizados, que é realmente a questão dos sistemas conversarem entre si, né? Os sistemas que são utilizados aí para gestão, para digitalização e para gestão eletrônica de documentos, né? Os chamados de GED. Ok. Até pensando nesse terceiro ponto aí, desse artigo 4º, eu fico pensando muito nos processos licitatórios dos órgãos públicos de digitalização que ocorreram no passado, antes dessa legislação, sem a previsão desses anexos. Com certeza, a grande maioria, 99% dos casos, pela experiência nossa de mercado, a gente tem, não foi digitalizado dentro desse padrão. Isso o órgão não vai poder descartar, né? Só vai poder descartar se tiver dentro dos padrões mínimos técnicos aplicáveis a esse regulamento, né? Isso, sim. Essa eu acho que é uma das grandes zonas cinzentas aí, porque, em tese, esse decreto ele não vai ter efeito retroativo, né? O que seria ele se aplicar às digitalizações feitas anteriormente. Então, não poderia dizer que não é válido nem que é válido. Eu entendo que o mais seguro para esses documentos que já tenham sido digitalizados de outra forma e que não cumpram esses requisitos, para que eles tenham essa validade que o decreto confere, que eles sejam submetidos a um novo procedimento de digitalização, respeitando todos esses requisitos legais, para que então eles possam ser descartados, sempre lembrando das tabelas de temporalidade, dos prazos prescricionais que podem ter ali nos documentos antes do descarte, e se for um documento de valor histórico, que ele não pode ser destruído nem descartado, né? Entendi. E tem diferença, né, das técnicas, dos requisitos técnicos para documento público e documento privado. Me fala um pouquinho disso para a gente aqui. Então, esse eu acho que talvez seja um dos pontos também mais interessantes desse decreto, que são os artigos 5º e 6º, né? O artigo 5º, ele é mais voltado para os documentos públicos, mas ele também é a regra geral. O artigo 6º, ele fala das relações entre particulares. O artigo 5º, ele fala que, para que um documento digitalizado destinado a se equiparar no documento físico, para ter essa validade jurídica que a gente está comentando desde o início, que é a grande novidade, para que ele realmente tenha esse status, ele precisa seguir esses 3 requisitos aí do artigo 5º nos seus incisos. Primeiro é ser assinado, né, autenticado com um certificado digital ICP Brasil, que aí é aqueles emitidos pelas autoridades certificadoras credenciadas no
na forma ali do ICP Brasil, que são aquelas regras ditadas pelo ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação. Precisa seguir os padrões técnicos mínimos previstos nos anexos e ter os metadados especificados. Já os documentos entre particulares, eles, e aí voltando na ideia da liberdade econômica, né? Porque nesse ponto aqui, o regulamento ele realmente foi muito bem feito nesse sentido, porque ele conversa muito com a ideia geral de liberdade econômica. Ou seja, o que o artigo 6º está falando? Se em um contrato entre particulares, entre duas empresas, uma empresa e uma pessoa física, entre duas pessoas físicas, as pessoas concordarem que ele pode ser digitalizado e que a cópia digital dele vai ter a mesma validade da versão física, está valendo, tá ok. Mas isso precisa ser comprovado. Como que comprovaria isso? Uma declaração assinada pelas partes, uma cláusula num contrato falando, olha, as partes concordam que esse documento pode ser digitalizado nos termos do artigo 6º do Decreto 10.278 de 2020. Tudo isso é a forma de comprovar. E a outra possibilidade mesmo que não tenha isso, eu tenho esse documento digitalizado e eu apresento para um terceiro. Esse terceiro aceita esse documento como se o original fosse. E ele também tem a validade. De novo, as pessoas tendo mais liberdade para contratar e para fazer os seus processos da forma que for mais conveniente. Mas o parágrafo único do artigo 6º, ele protege a questão de não se conseguir esse comum acordo, né? Esse comum acordo, exatamente. Se não tiver esse acordo prévio entre as partes, aí as partes que assinaram o documento, vai aplicar o artigo 5º. Ou seja, o que isso quer dizer? Se não tiver acordo prévio, ou então, se todos os documentos forem digitalizados com base no artigo 5º, ICP Brasil, seguindo os padrões técnicos e com os metadados especificados, independente do que as partes falarem, vai ter a validade jurídica. Então, se você seguir todos os requisitos do decreto, né, todos os requisitos legais, a validade jurídica do documento vai existir independente das partes aceitarem. Mas, caso as partes prefiram, já de comum acordo, concordar com essa digitalização, não precisaria de seguir esses requisitos. Mas, no fim das contas, juntando esses dois artigos, o que o decreto fala? Olha, o documento digital vai ter a mesma validade do físico, você só precisa seguir alguns requisitos para trazer uma segurança maior quando as partes não concordarem, para ninguém evitar, alegar que foi lesado, que sofreu algum dano por causa desse processo de digitalização. Então, é sempre tentando balancear ali essa liberdade, né, a liberdade de contratar, e os direitos fundamentais das pessoas, um direito não ferir o outro, né? Mas a ideia é sempre conferir mais liberdade na contratação, na gestão de documentos e nas relações pessoais e empresariais. Entendi. Tem uma dúvida que é muito latente no nosso mercado, né, nessa parte de gestão da informação corporativa, quanto à validade da temporalidade dos documentos após ser digitalizado. Eu acho que fala um pouco ali do artigo 9º, que é do descarte dos documentos físicos. Depois que digitalizado, qual é a temporalidade que eu sigo? Eu sigo a mesma lá da tabela de temporalidade? Como que você pode me explicar um pouco mais sobre isso? Então, no artigo 9º, ele determina que, ressalvado os documentos com conteúdo de valor histórico, o documento físico vai poder ser descartado após essa digitalização, né? Mas a gente precisa ter em mente, principalmente, o artigo 11º, que ele fala sobre os prazos de prescrição e decadência dos direitos a que aqueles documentos se referem. Porque, por exemplo, um prazo prescricional para cobrar dívida, nos termos do nosso Código de Processo Civil, é de 5 anos. Então, um contrato de confissão de dívida que seja digitalizado, ele teria que ser guardado por esses 5 anos, que é o tempo para prescrever aquele direito, e depois ele poderia ser descartado à via física, isso por força do artigo 11º. Caso não exista direitos com prazos prescricionais ou decadenciais, o que o decreto nos passa é que ele poderia ser descartado a partir da sua digitalização, salvo em caso de conter valor histórico, que é realmente ideia de histórico da sociedade e tudo mais. Mas, se tiver direito, se o documento se referir ou produzir algum direito, você precisa observar o prazo prescricional ou decadencial desse direito. Não tendo direitos oriundos desse documento, aí pode descartar e manter só o físico. Pensando então, o documento digital ele tem a mesma temporalidade do documento físico.
que você fez o documento digitalizado, né? O que você fez, você mudou o suporte dele, mas a questão de temporalidade, para você poder até eliminar, no caso do documento digital, é o mesmo do documento físico, a mesma temporalidade. Basicamente é isso. Exatamente. Eu também a gente fala muito, né, dessa legislação, a gente vê que tem alguns pontos aí que não está tão claro, né, que você até citou lá no exemplo, são as zonas cinzentas, né? Explica mais para a gente aqui, teve uma dúvida que eu achei bem pertinente aqui, sobre o que seria essas zonas cinzentas, tá? Só para a gente poder continuar. Olha, Gustavo, tem algumas coisas que eu acho que talvez tenha ficado um pouco contraditório no próprio decreto, e eu chamo a atenção aqui para a questão dos metadados mesmo. Porque, por exemplo, no artigo 5º é determinado que o metadado precisa estar no próprio documento, né? Fala lá, o documento digitalizado destinado a se equiparar deverá, a inciso 3º, conter no mínimo os metadados especificados. E depois, no artigo 10, determina que o armazenamento de documentos digitalizados deverá assegurar a indexação dos metadados que possibilitem a sua localização. Então, no momento, fala que o documento tem que ter os metadados para fins do artigo 5º, e em outro momento fala que a indexação, então, os lançamentos em sistema de gestão, etc., que teria que ter esses metadados. Então, eu acho que isso vai ficar mais claro à medida que esse decreto realmente for sendo utilizado. A gente, assim, ele ainda é muito recente, né? Como eu falei, ele entrou em vigor agora, nesse contexto de pandemia, a gente está tendo, assim, os prazos judiciais estão suspensos, então a gente não deu tempo, entre aspas, de ter nenhum problema judicial para a gente saber como que os juízes, os desembargadores, os órgãos, as autoridades vão lidar com essas novas disposições. Então, eu acho que esses pontos que às vezes possam gerar um pouco de dúvida, um pouco de dupla interpretação, então até conflitar entre si, que sejam zonas um pouco cinzentas. E, inclusive, alguns outros tipos de digitalização. Eu sei que o pessoal tem perguntado muito sobre relação dos prontuários médicos, né? Que tem uma lei própria que fala da digitalização dos prontuários e que, por essa lei, se não me engano, do final de 2018, foi no contexto da LGPD também, determinou que teria um regulamento, só que esse regulamento da lei do prontuário médico nunca ocorreu. Então, fica uma nova zona cinzenta aí. Existem algumas determinações do CFM sobre, se não me engano, tem uma diretriz do CFM de 2007 que trata dos prontuários eletrônicos, mas não tem o decreto, não tem o regulamento específico para regular essa lei. Então, por analogia, pode ser que esse decreto também se aplique aos prontuários médicos e que siga essa mesma lógica. Mas esse decreto em si, ele vem, tem até aqui na própria lei falando que ele vem para regulamentar o disposto no inciso 10 do artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica e no artigo 2º-A da Lei 2.682. Então, assim, ele é específico para essas leis, mas as suas disposições também podem servir como base para regular essas outras relações. Então, eu acho que esses pontos são as principais áreas cinzentas aí da digitalização, que a gente só vai conseguir ver quando realmente já tiver mais tempo e já estiver sendo utilizado. Okay. Até pensando um pouco aqui da parte técnica, né, dos anexos, se o pessoal não teve a oportunidade de ver, eu acho que vale a pena. Para quem é da área, a gente compreende de uma forma mais fácil, né? Quem trabalha com isso, igual nós aqui do Arquivaca, estamos há 29 anos no mercado, a gente até entende um pouco melhor essa parte de metadados, de indexação, né? Entende que tem que ser no software, para deixar isso rastreado, tem que garantir a preservação dessa informação, né, que é um requisito também que não está tão claro aí. Mas pensando assim, só para você ter uma ideia, no mercado de modo geral, poucas digitalizações foram aplicadas atendendo os requisitos do anexo 1. Uma linha aqui, documentos impressos com ilustração em cores. Com cores, você tem que capturar ele com uma resolução mínima de 300 dpi, colorido, em forma de texto e imagem, em PDF-A. Então, vai mudar um pouco essa forma de capturar, com certeza vai mudar o processo de digitalização das empresas que oferecem isso, ou até a empresa final que executa esse serviço, porque
vai ter que ter um processo vinculado por tipo, por característica desse documento, se tem alguma informação em colorido, se tem alguma imagem, para cada tipo de documento, se é um manuscrito, tem uma forma básica de captura. De modo geral, a grande maioria, 300 dpi, tons de cinza, escalas de cinza, e plantas e mapas 600 dpi, porque tem mais detalhe, tem que ficar com uma qualidade óptica melhor. E um outro ponto também que eu acho que vale ressaltar nessa parte técnica é o tamanho dessa imagem, né? Porque antigamente a gente, antes desse decreto, a gente buscava otimizar isso, ter capturar 200 dpi, mas com uma compactação para te dar um arquivo menor, né? Porque você vai colocar isso em nuvem, que é o mais comum hoje, ou até mesmo num software instalado no seu servidor, isso ocupa muito espaço. Você pensa em você digitalizar 100 mil imagens, 100 mil documentos, 1 milhão de documentos, isso ocupa muito espaço em nuvens. Então, esse decreto vai mudar um pouco esse conceito, porque a gente vai consumir muito mais espaço, principalmente no nosso caso aqui em nuvem, né? Porque eu vou ter que capturar ele em cores, na maioria, em alguns casos, em tons de cinza, que tem praticamente o mesmo tamanho do colorido, e a 300 dpi. Então, vai mudar muito o processo produtivo dessa digitalização, né? Não vai ser igual era para quando o documento era apenas uma cópia digital, não como é agora como representante digital. Doutor, até para a gente seguir aqui, eu vou responder algumas perguntas que a gente teve. Beleza. De modo geral, foram muitas, tá? A gente está separando algumas, mas igual eu falei lá no início, a gente vai responder a todos, fazer questão de responder a todos. A gente teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que qual que é a relação dessa lei da digitalização com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, bom, a gente vai falar, ter um dia específico para falar sobre a LGPD, né? Todas as suas. Mas fala aí até para chamar o pessoal para assistir nossa live lá da LGPD. Mas, assim, de modo geral, o que é um dado pessoal, né? Um dado pessoal é um dado referente a uma pessoa natural, ou seja, pessoa física, identificada ou identificável. Ele é o conceito que tem no artigo 5º da LGPD. E qualquer dado pessoal que seja tratado, passe por um processo de tratamento de dados, ele tem que seguir todos os requisitos ali da LGPD. E tratamento de dados é um conceito extremamente amplo para fins da LGPD. Ou seja, o simples arquivamento desse documento é tratar aquele dado. A digitalização dele é tratamento de dados. Então, um documento que é digitalizado e que contém dados pessoais, por exemplo, foi citado aqui o prontuário médico. O prontuário médico, quando ele foi digitalizado, está correndo, não só digitalizado, porque a LGPD também se aplica no meio físico, né, não só no meio digital, mas o prontuário médico, ele contém uma série de informações de saúde, ou seja, dados pessoais sensíveis sobre aquele paciente. Então, aquilo ali já está sendo tratamento de dados. No momento que você está digitalizando, ou seja, um terceiro está recebendo aqueles documentos, um prontuário, no caso da Arquivar, para digitalizar esses documentos, também está realizando o tratamento desses dados sensíveis que estavam sendo realizados, por exemplo, por um hospital. Então, esse processo de digitalização é um processo de tratamento de dados pessoais, e por isso tem que ser observadas as disposições da LGPD quando ele é feito também, porque existe uma série de direitos e garantias para os titulares, as pessoas físicas, a quem os dados pessoais se referem. Entendi. Uma outra dúvida que eu acho que muita gente compartilha é sobre a aplicabilidade em alguns segmentos ou alguns departamentos de empresas, né, no âmbito privado. Documentos de RH, contabilidade, produção. É aplicável, né? Existe algum segmento que não se aplica essa lei? Aí a gente tem a resposta para isso, a gente tem aqui no artigo 2º do próprio decreto, que ele fala do âmbito de aplicação. Na hora que ele fala do âmbito de aplicação, ele fala no parágrafo único o âmbito de não aplicação, que é quando o decreto não se aplica. Aí ele traz aqui algumas hipóteses, que é para documentos nato-digitais, ou seja, documentos originalmente digitais. Não justifica nem digitalizar, né?
você ver como é que as coisas são, né? Para ninguém imprimir e digitalizar de novo, precisa Mas a estar gente encontra expresso. isso no mercado, né, então a gente encontra de vez em quando, documentos natos digitais que a pessoa imprime, guarda uma cópia com ela, outra cópia no arquivo, e o documento é nato digital, né, não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas tudo Exatamente, bem, ele vamos já lá. tem a validade ali desde o momento Isso. da sua criação. Os documentos referentes às operações e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional, aí não é simplesmente uma informação financeira, né? Por exemplo, um pagamento seria uma informação financeira, mas não é uma transação realizada no Sistema Financeiro Nacional. Uma transação seria transações bancárias mesmo, entre particulares e bancos, compra de ação em bolsa de valores, é uma transação no sistema financeiro, que é no mercado de capitais, mercado de câmbio, essas informações, entre aspas, mais sensíveis, né? Documentos em microfilme, que não são objetos desse Já decreto. já tem a legislação própria para isso, né, que já dá essa validade para ele. Exatamente. O documento audiovisual, acho que também por motivos óbvios. Documentos de identificação, ou seja, identidade, passaporte, no meu caso, carteira do AB. Então, os setores de RH precisam ter isso em mente. Por exemplo, uma carteira de trabalho, muito provavelmente não vai poder ser. Agora a gente tem a carteira de trabalho digital também, Digital, né? já nato Que digital, é, que né. é nato digital, então espera isso. Mas se for pegar ali identidade, carteira de motorista por algum motivo, não, em tese não se aplicaria por causa desse inciso 5 aí do artigo 2º. Mas E até documento. só um ponto, doutor, Oi, desculpa te cortar, mas até o documento de RH geralmente são cópias, né? Quando vai fazer uma contratação, você colhe uma cópia, você monta um dossiê desse funcionário e cópia é cópia, né? Então você já pode digitalizar e num processo hoje de contratação de um RH digital, né, uma contratação sem papel, pela própria legislação você consegue fazer um contrato de trabalho e fazer uma certificação digital, uma assinatura digital, uma assinatura eletrônica aceita entre as partes, né? sim, não, Isso já é para os totalmente departamentos de sem papel. RH não vai ter problema. A única ideia, assim, acho que é importante a gente sempre ter em mente é que a ideia desse decreto é você não precisar do documento físico. Então, por que fala que o documento de identificação não vai poder ser objeto dessa lei? Para ninguém jogar fora a identidade. Para você não Eu escanear a sua carteira digitalizar de minha motorista, identidade, certificar e falar que tá valendo, né? e Botar várias jogar cópias. fora, não ter Entendi. passaporte mais, enfim. Então a ideia é realmente essa, é o documento digital, que não é nato digital, substituir o documento físico. O resto, para a gente usar como cópia, ter guardado, arquivado e tal, continua sendo como era antes. Tem fins legais de cópia. A ideia do decreto, que é o que traz ali a Lei da Liberdade Econômica, é justamente o documento em meio digital substituir esse documento em meio físico. Ok. Pessoal, a gente vai bater no nossa meta aí de tempo, né, até em respeito a todo mundo, né, que está participando. Tivemos aí mais de 210 pessoas na nossa Olha só. live hoje, viu? E talvez aqui vai surgir um outro assunto para a gente, doutor Tomás, muito voltado para a parte de saúde, né, a parte dos prontuários. Teve várias perguntas voltadas para relação a prontuário médico. Então, a gente pode tratar esse assunto numa live futura, né? A gente vai ter a nossa agora sobre a LGPD, e eu quero agradecer a sua participação e a participação de todos na nossa live hoje, e voltando, né, falando novamente aqui, a gente vai responder todas as perguntas. Teve algumas perguntas sobre processo de certificação, né? Certificação em lote também, isso já é a nossa especialidade aqui de captura, utilizar ferramentas de software para poder fazer esse trabalho. Então a gente vai responder para todos aí, todas as perguntas. E quero agradecer mais uma vez a sua participação no na nossa live, tá? Gustavo, eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de poder participar aqui hoje. Sempre um prazer, sempre uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho dando uma visão jurídica do que vocês entendem na prática muito bem como funciona, né? Então, acho que é sempre importante esse diálogo, porque às vezes a pessoa que escreve a lei, a pessoa que lê a lei nunca participou de um processo de digitalização. Então, acho que esse intercâmbio é fundamental para que os dois lados consigam aí entender de fato como é feito e como deve ser feito, né? Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, que participou, 210 pessoas,
público bastante considerável, né? Então é um assunto, obrigado, um assunto quente, né? Um assunto do momento aí para sim. nosso segmento, para vários clientes aí que tem um volume de acervo documental muito grande, né? E então é um assunto pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Muita gente agora, a gente tem na nossa carteira muito cliente mudando um pouco o perfil, deixando de assinar seus contratos fisicamente, assinando usando a nossa ferramenta, assinando de forma eletrônica e digital, usando a nossa ferramenta. Esse momento de pandemia trouxe essa demanda grande, principalmente dos clientes. ArcSign, né? O ArcSign. Então eu acho que é a tendência desse momento, e quero mais uma vez agradecer a todos aí pela participação e vamos à próxima aí, tá ok? Valeu, Gustavo. Obrigado, pessoal. Obrigado pessoal, até mais.